Ok, todos estão visualizando? Só alguém me retorne se está tudo bem? Sim, prof. Sim. Então eu peço auxílio aí de quem está me acompanhando, né? Qualquer coisa, a Luísa está aí, né, Luísa? Acho que o Cauã também. Qualquer coisa, vocês me chamem a atenção, tá? Tenho mania de falar, sou um pouquinho ansiosa, eu vou seguindo, então vocês podem também pedir para que eu pare se tiver alguma dúvida, alguma coisa, tá? Então vamos iniciando. O Enem se aproxima, né, galerinha? Tá, mudou o slide para vocês, aí tá tudo ok. Qualquer coisa, se não mudar, Luísa, você me chama a atenção, tá? Tá bom, prof. Então, começando, falando então aí da escrita, né? Eu achei bem interessante, eu tenho uma gramática aqui que trabalha a redação e eu acabei trazendo para vocês, né? Então, essa dinâmica, essa questão é muito importante discutir. Então, escrever. O que é escrever? Só se aprende a escrever escrevendo, tá? Não tem outra maneira. Ah, eu tenho dificuldade. Ah, eu acho que não consigo entender o texto. Gente, a redação, a escrita é uma prática constante, tá? Então, é o teu esforço, é eu, mais força de vontade, mais as dificuldades que eu percebo durante a construção dos meus textos, igual a treino, tá? Não tem outra maneira, não tem fórmula correta para isso, não tem professor que vá colocar na cabeça de vocês uma fórmula correta, a não ser o treino. Treinar, 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 perceber quais são as minhas dificuldades e continuar treinando. Então, a aula de hoje, então nós vamos trabalhar as qualidades básicas da redação. Trago para vocês algum modelo de esquema aqui também. Vou trazer também alguns textos, aí mais um tema de Enem, e também um tema de uma outra universidade. Os mandamentos de uma boa redação, e quais são as competências, então, que são avaliadas pelo Enem na redação. Lá no finalzinho eu vou destacar essa questão. Então, quais são as qualidades básicas de uma boa redação? A redação apresenta 3 qualidades básicas: a unidade, a coerência e a ênfase. Eu vou trabalhar os 3 separados aqui. Então, o que seria uma unidade? Reside no fato do autor se fixar em uma ideia central no decorrer de sua argumentação. Em todos os parágrafos, as ideias se sucedem. O que isso quer dizer? A minha redação, a minha construção textual, ela precisa ter uma unidade. Então, qual é a minha ideia central? A minha ideia núcleo. Então, todo o meu texto vai decorrer a partir dessa ideia central. Em nenhum momento eu vou vacilar, ou vou me perder, ou vou fugir do tema. Então, segue aí uma unidade. Coerência e coesão, eu já trabalhei com vocês, vocês lembram, né? Até a prof. Nazaré estava trabalhando agora a questão dos conectivos dentro do texto, né? E qual a importância deles em antecipar uma ideia e assim por diante, em ligar as ideias dentro do texto. Então, o que é uma coerência? Reside na associação e correlação das ideias dentro do período e de um parágrafo para o outro. Então, estou construindo o meu texto. O que é a construção de um período? Um período ele é formado por 2 ou mais orações, tá? Então, ali no meio do meu período, eu usei o assim, o pois, o mas, o então, o todavia, e fui construindo, costurando as ideias do meu texto. Eu não faço orações separadas e soltas dentro do meu período, e nem períodos soltos dentro do meu parágrafo, tá? A conexão entre as palavras é feita pela organização de pensamento, no que se refere ao conteúdo e pelas partículas de transição que unem as ideias. Essas partículas de transição, como a prof. Nazaré já trabalhou anteriormente, e eu já trabalhei com vocês, são as expressões, então, aí os conectivos, as conjunções, né? No entanto, contudo, todavia, porém, assim, nessa perspectiva. Quando a gente está iniciando lá a escrita de um novo parágrafo, você tem que lembrar que esse parágrafo tem que estar ligado com o parágrafo anterior. Então, você vai usar lá, nessa perspectiva, dentro disso, porém, no entanto, lá no meio do período, mas, todavia, né, ligando, então, as ideias dos períodos e os parágrafos na construção do texto.
Tem mais uma parte aí que faz parte da nossa redação, que é a ênfase. Ela consiste no fato e na ideia núcleo estar num lugar de destaque, ocupando um parágrafo inteiro e aparecer reforçada em subideias no final do segundo e quarto parágrafos, e totalmente destacada na conclusão. Então, qual que é a ideia de vocês? Dar ênfase àquilo. Então, a partir de tudo que eu estou discorrendo, essa é a minha ideia núcleo. Então, é a partir dela que eu vou me fundamentar. Mas não é só mencionar ela ali um momento no texto e esquecer dela e fugir. Então, ela não é minha ideia núcleo, tá? Então, desenvolver, destacar, argumentar e destacar ela na conclusão. Trouxe para vocês aqui um esquema de redação modelo Enem, para que vocês observem aí como que se organizaria essa estrutura. Eu acho que eu trabalhei tanto com vocês essa estrutura, né? E vou trabalhar de novo, hoje vou repetir, tá? Então, a estrutura da redação do Enem, a redação, enfim, pessoal, a redação, ela é uma conta matemática, já falei isso para vocês, não tem como errar. Ou você traz todas as partes do texto, ou você não traz e você não tem o texto. Só um minutinho. Então, o esquema da redação. Então, na introdução, eu já falei para vocês que o meu parágrafo não pode ter menos de 5 linhas, pode ter aí 5, 6, 7, 8, no máximo 10, aqui ele traz até 8, tá? Então, introdução, apresentar o tema com contextualização, quem quiser trazer lá na introdução, uma ideia de um filme, de um livro, um contexto histórico, uma música, pode trazer já na introdução, tá? Apresentar a sua tese, a sua opinião a respeito do tema, sem ser em primeira pessoa, lembrando que a redação é em terceira pessoa, tá? Com base no tema proposto, então, apresentar aí a sua tese com base no tema proposto e apresentar brevemente o argumento 1 e o argumento 2. Tá? Então, eu vou desenvolver meu texto, o meu texto vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento, então eu faço uma breve apresentação sobre esses argumentos. O meu desenvolvimento, ele vai ter em torno aí de 2 parágrafos, né? Eu acho que seria, quem tem mais ideias pode até desenvolver 3 parágrafos aqui no desenvolvimento, tá? Mas em um indicado seriam 2, pode ser de 2 a 3. Então, 2 parágrafos de 6 a 8 linhas cada. Aí tu traz o argumento 1 e o argumento 2, que você previamente apresentou na introdução. Então, o argumento 1, qual é a ideia dele, a fundamentação que tu está trazendo e um pequeno exemplo. Aí tu vai para o segundo parágrafo, lembrando que você precisa ligar o segundo parágrafo, né, do argumento 2 ao argumento 1, então dentro disso, nessa perspectiva, não podem ser 2 parágrafos de desenvolvimento totalmente desconexos. Então, uma ideia, estou apresentando o argumento 2, a ideia, a fundamentação e o exemplo. Aí, você faz tu tem que meio que fechar ali o teu desenvolvimento para abrir a tua conclusão, tá? Então, a conclusão é um parágrafo de 5 a 7 linhas. Retomada da tese é opcional, você pode retomar. Então, diante do exposto, conforme é apresentado até então, né? A proposta de você precisa apresentar uma proposta de intervenção com agente, modo, ação, detalhamento e finalidade, tá? Então, isso é imprescindível na conclusão, uma proposta de intervenção, vocês não podem esquecer disso. Aí, o fechamento pode retomar a contextualização na introdução para finalizar o texto. Então, lembrem, é primordial ter a proposta de intervenção aqui na conclusão. Vou retomar novamente aqui a questão da estrutura, então, a introdução, o que é matéria tratada, assunto, tema, tá? Vocês não vão trazer aqui suas ideias e argumentos, só uma prévia para que o leitor compreenda o que é que vocês vão discorrer no decorrer do texto. Lembrando, já falei anteriormente, falo para os meus alunos em sala de aula também, a redação, ela não vai simplesmente acontecer no momento que eu pego um lápis.
a redação, ela precisa de um planejamento, é um texto planejado. Então, tem lá o meu tema, eu li o tema, li os textos de apoio, percebi que os textos de apoio me ajudam ou não me ajudam, constituo lá quais são os tópicos que eu poderia enfatizar, o que eu sei sobre o assunto, planejo o meu texto, né, para saber o que eu vou fazer aí na construção para depois começar a escrever, tá? Não vai acontecer, não vou imaginar vocês que vocês vão pegar um lápis e vai brotar aí uma redação, não vai, ele precisa ser planejado. Então, o desenvolvimento, porquê, razão, objetivo, para quê, objetivo, finalidade, as causas, as consequências, como, de que maneira. Aqui vocês podem trazer os prós, os contras. As analogias, as comparações, né? Eu já até antecipei aqui os prós, argumentos a favor, os contras, argumentos contrários, a análise da situação atual, mas cuidado muito com a palavra, com aquelas expressões. Hoje em dia, atualmente, não usem isso. Podem usar na sociedade contemporânea, tá? Então, situa o leitor em que momento histórico que você está, né? Não, você não está na modernidade, você é um ser humano contemporâneo, então, na sociedade contemporânea, e não as expressões, atualmente, hoje em dia, evitem essas expressões, tá? Análise da situação atual, então, trazendo a contemporaneidade, e uma síntese, então, final. O que eu quis dizer ali anteriormente, quando você sai do desenvolvimento e vão para a conclusão, pessoal? Vocês não podem saltar o desenvolvimento para a conclusão. Vocês precisam fazer uma espécie de fechamento no desenvolvimento para aí sim seguir para a conclusão de vocês, tá? Então, faz um fechamento assim, fecha um pouquinho aí e segue para a conclusão. E agora? Uma das partes mais importantes do texto de vocês. Conclusão. Você faz, então, diante do exposto, contudo, portanto, diante do exposto, enfim, faz o portanto, mais aqueles elementos coesivos que vocês trazem aqui no final, eles têm que ter um valor conclusivo, tá? Não pode ser qualquer, não pode ser, por exemplo, sendo que, iniciar lá a conclusão com sendo que, tá? Então, você tem que usar aí os elementos conclusivos. Então, observações, perspectivas, soluções, ou propósito, eu até tiraria aqui soluções, né, que tem que trazer uma solução, pode também, tá? Mas eu colocaria, de fato, aqui uma análise, e apontaria aí ao que nós vimos anteriormente lá naquele outro esquema do Enem, tá? Acho que estava bem colocado lá. Então, vocês vão trazer aqui uma proposta de intervenção, não propriamente uma solução, mas uma proposta de intervenção. Então, tenham isso em mente, tá? Então, aqui a gente traz uma proposta de intervenção, aí retoma o que tu disse na introdução e conclui o teu texto. Vou trazer para vocês algumas questões bem mínimas aqui, e vocês vão achar que isso não é importante. São coisas bem básicas, tá? Então, mandamentos de uma boa redação. Use um vocabulário adequado, tá? Então, deixem fora do vocabulário escrito de vocês as gírias, os palavrões. Lembrem, vocês estão usando a norma culta da língua, a norma formal. Então, deixem de lado qualquer questão coloquial. Então, um vocabulário adequado, palavrão, né? Nunca, jamais vocês vão usar palavrão na redação. Criticar a universidade, as autoridades e as instituições é proibido. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Não pode ser uma crítica pela crítica. Então, se você pode até apontar que tem algumas questões que poderiam ser revistas, mas com uma certa argumentação que leva o leitor a compreender que vocês trazem aí, então, um outro caminho a ser percorrido por essas questões, mas não só. A culpa é do governo, a culpa é da autoridade, a culpa é da instituição, sem um argumento vazio, tá? Então, vocês não podem simplesmente criticar sem ter um bom embasamento, é proibido só uma crítica vazia. Então, ser negativista,
Tem alguns alunos que simplesmente pegam a redação e acham que é o momento de, então, desfilar aí todos os provérbios negativos. Pessoal, não é que tem que ser só positivista, mas não pode somente ficar escrevendo de maneira negativa, tá? Vocês têm que argumentar, colocar porquê. Eu trouxe aqui um argumento negativo, mas por que que você trouxe? Qual é o teu posicionamento? Por que que tu traz isso? Com que intenção esse teu argumento vai colaborar para a construção do seu texto? Não esqueça, é que tão engraçado, mas são coisas muito básicas, eu corrijo muita redação que não tem isso aqui, tá? Ponto final. Então, eu acho que o meu leitor simplesmente tem que adivinhar que aqui tem um ponto final, eu não coloco o ponto final nas frases, não coloco o ponto final nos períodos, não coloco o ponto final no final do meu parágrafo. O pingo no i. Eu estou achando que nós sofremos uma nova reforma ortográfica, né? Porque tem muitos alunos que simplesmente esquecem que o i continua com um pinguinho, tá? Aí vão dizer, ai, prof, mas isso é uma questão tão boba, né? Parece que, pessoal, é uma questão lógica. Ou você, se a letra é escrita dessa maneira, é assim que você vai usar. Então, usa, você pode perder ponto a partir disso também. Cortar o T. Tá? Tem muitos alunos também que acham que o T e o L é a mesma coisa. Então, que eu vou ler o seu texto, eu tenho que adivinhar, por exemplo, que lá está escrita a palavra cortar, porque você esqueceu de cortar o T. Eu tenho que adivinhar, eu, como leitor, tenho que adivinhar. Então, aquele que vai analisar teu texto, né, o professor, ele não precisa adivinhar coisa nenhuma. Se a palavra se escreve daquela maneira, é daquela maneira que ela se escreve. Se a letra é assim, é assim. O cedilha, se você não colocar o cedilha no cedilha, é lógico que eu não vou compreender essa palavra e você vai perder ponto por isso. A inicial do período com letra maiúscula, uma lógica, né, gente? Eu estou lá iniciando o meu parágrafo, parece até bobeira dizer isso, mas tem muitos e muitos textos que a gente vai corrigir que não inicia com letra maiúscula. Os nomes próprios, gente, letra maiúscula, é uma lógica também falar isso, até parece assim, meio, né, gritante, mas é uma questão lógica e acontece muito de colocar as letras minúsculas aí na construção dos nomes próprios. Vocês podem optar, então, no Enem, nós temos a questão de não fazer o título, né? Só trago a vocês essa questão do título, né? O erro gráfico até no título é terrível, então cuidado quando vocês vão escrever também, eles quiserem usar o título, enfim, fica a critério de vocês, mas cuidar com os erros. Evitar as gírias, né? Até trouxe aqui uma imagem bem bacana, né? Então, aquelas palavrinhas que vocês usam lá no dia a dia de vocês, né? Partiu, na moral, já é lógico que elas vão estar longe do texto de vocês, elas não podem aparecer aí, texto aí que está trabalhando a variação linguística, então não tragam esses textos, essas expressões para o texto de vocês. Não abrevie palavras, vocês sabem que vocês são aí da era tecnológica, e essa questão da abreviação de palavras, ela está presente em vocês, assim, como o ar, né? Então, muito cuidado, não abreviar palavras. Se a palavra é escrita dessa maneira, é dessa maneira que você vai escrever. Se é você, não é VC, tá? Então, é muito lógico isso, não inventem palavras, o porquê não é o PQ, tá? Então, é porque, né? Então, usar de maneira adequada e toda essa construção. Pessoal, uma coisa muito lógica aqui, já vou explicar melhor para vocês. O texto dissertativo, a redação, ela tem uma questão aí de um vício de linguagem. Quando você vai escrever, você tem a mania, pode observar teu texto, releia ele depois, que você repete palavras. Por exemplo, estou usando lá entretanto, depois eu coloco o entretanto novamente, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó, e aí a gente chegou, e aí a gente tocou, jogo na panela, a comida chegou. Então, vocês podem ver que gente, chegou, no mesmo período você repete aquela palavra, então retome o teu texto, retome o teu período, retome o teu parágrafo e perceba se você está repetindo algumas palavras. Quando você repete palavras, você pode substituí-las por sinônimos, tá? Então, ao invés de chegou, eu vou usar o quê?
né? Então, qual palavra eu posso usar para substituir gente, enfim, né? Um exemplo aqui bem lógico para vocês compreenderem. É uma questão aí de vício de linguagem. Quando você está escrevendo a redação, vem muito essa questão da repetição de palavras. Então, tu usou lá o não, 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 usou lá a palavra consequência 2, 3 vezes no mesmo período, no mesmo parágrafo. Isso vai comprometer aí a construção de sentido, a semântica, a construção de sentido do seu texto. Não escreva demais. Aqui é uma questão bem lógica. Como tem alguns alunos que têm dificuldade de escrever, tem alguns alunos que têm dificuldade de parar de escrever ou que não conseguem organizar suas ideias e escreve demais. Então, cuidado. Você vai escrever uma redação, a sua redação vai ter de 30 a 35 linhas. Você não vai poder colocar tudo que você quiser ali dentro dessas 30, 35 linhas. Então, o que, que é primordial? Planejar antes. O que é que eu vou dizer? Por que é que eu vou dizer e até quando eu posso desenvolver isso? Eu não vou poder colocar todos os meus argumentos aí. Então, não escreva demais, não ultrapasse as linhas, o mínimo de linha, né, o máximo de linhas. Não encha a linguiça, cuidado com isso também. Eu não entendi o tema, não sei o que falar sobre isso, não planejei a minha redação e comecei a escrever. E daí vou jogando uma ideia solta aqui, mais outra ideia solta lá, e vou tentando remendar aqui, remendar lá, e o meu texto não diz nada com nada, e eu estou enchendo linguiça, tá aí uma expressão, né, um provérbio. Não manipule o tamanho da letra, para dar a impressão que você escreveu bastante. Também cuidado com isso, tá? Quando você começa a redação, eu digo uma coisa muito lógica, pessoal, são 5 a 7 ou 8 linhas, né, por exemplo, cada parágrafo. Você pega, soma isso em quantos parágrafos? São 4 parágrafos, né, introdução, desenvolvimento, conclusão, ou 5, dependendo se você fizer um a mais de desenvolvimento. E se você somar o que eu acabei de dizer, gente, é lógico que vai chegar no mínimo, né, a 30 linhas. Então, esqueça as linhas, para de se preocupar com isso. Não fique manipulando aí a letra e quem vai corrigir seu texto também vai perceber isso. Não se desculpe dizendo que não escreveu mais porque o tempo foi curto, tem isso também, tá? Então, oração subordinada sem principal. Aqui tem as orações subordinadas e coordenadas, se vocês lembram, não sei se a professora Nazaré trabalhou isso com vocês, né? Mas, resumindo, ela disse que chegaria atrasada, né? Então, quer dizer o quê? Você constrói ali um texto, a oração principal, ela disse, né? Só traz a outra parte do período sem ligação de ideias, fica uma oração vazia, um período solto, né? Sabe aquelas ideias soltas no meio do texto, que uma não liga com a outra, e daí tu fica meio perdido na hora de ler. Trouxe para vocês também lembrarem dos últimos temas do Enem, considerando os últimos 5 anos. Então, em 2017, nós tivemos aí os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Em 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Em 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Em 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ali eu repeti, tá? Desculpa. Eu devo ter feito algum erro aqui. Depois eu vejo. O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Em 2021, a invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Enfim, resumindo aqui, eu só fiz algum erro aqui no 2020, tem que retomar para ver. Mas, enfim, pessoal, o que eu quero dizer e por que eu trouxe esses temas aqui? Como eu já disse para vocês, nós não adivinhamos o tema do Enem. O que é que você pode fazer para ficar próximo, para se aproximar do possível tema do Enem? Ficar por dentro aí dos principais sites de notícia, o que é que está circulando no momento, e não só o que é mais evidente, mas o que que está por trás dessa ideia, o que está sendo debatido, tá? É dessa maneira. Não tem outra forma. Cheguei lá no Enem, me debati, né? Eu lembro muito dessa questão aqui de 2019, a democratização do acesso ao cinema do Brasil. Foi, assim, um tema que deixou muita gente de orelha em pé, né? Porque foi difícil de descrever sobre isso, tá? Que foi um tema, assim, que caiu, né? Como se fosse eles... caiu, assim, sem você ter muito argumento para falar sobre.
O ano passado também, lembro que muitos alunos falaram dessa questão, a invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. É um tema, não que você não saiba falar, mas é um tema, assim, que requer um pouco de conhecimento básico, conhecimento prévio. Embora eu tenha lá meus textos de apoio, eu tenho que cuidar também com a minha argumentação, enfim, não é um tema aberto, por exemplo, violência contra a mulher, enfim, né, não é um tema aberto, assim, que eu possa surgir mais argumentos, é um tema mais fechado, então fica um pouquinho mais difícil de trabalhar. Eu trouxe para vocês aqui duas propostas, enfim, uma proposta de redação aqui da PUC e depois uma do Enem. Essas duas propostas, elas ficam aqui para que depois vocês trabalhem, desenvolvam. Nós estamos ainda a um período não tão longo, mas dá para vocês ir trabalhando aí toda semana a produção de uma redação, tá? Então, toda semana, no mínimo, vocês produzem uma redação para ir trabalhando essa questão. Então, essa aqui é da PUC, o papel da internet, as relações interpessoais via internet difundem toda uma sorte de notícias e teses. Algumas falsas e insensatas, outras baseadas em bom senso e sustentadas em pesquisas e, portanto, em comprovações. Considerando os aspectos positivos e negativos quanto ao papel da internet na divulgação de informações e ideias, posicione-se e apresente seu ponto de vista em relação ao comportamento que os usuários das redes sociais deveriam adotar em prol do bem comum. Para tanto, com base no texto motivador e seus conhecimentos prévios, construa um texto dissertativo argumentativo e justifique seu posicionamento com argumentos relevantes e convincentes, articulados de forma coesa e coerente. Dê um título ao texto, seu trabalho será avaliado de acordo com os seguintes critérios: criticidade, adequação do texto ao desenvolvimento do tema, estrutura textual, compatível com o tema dissertativo argumentativo, e emprego da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, que é o que eu acabei de dizer para vocês, né? O que é cobrado. Então, a estrutura do seu texto. Você está realmente trabalhando um texto dissertativo argumentativo, né? Você, de fato, aí está usando a linguagem formal, deixou de lado as gírias, né? Está construindo um texto bem adequado dentro da língua formal? Importante. Redija seu texto à tinta, espaço, enfim, aqui tem mais a descrição aí das orientações. Nota 0 será atribuída se o texto construído apresentar menos de 7 linhas, linhas copiadas nos textos da prova serão desconsideradas. Fugir ao tema ou apresentar parte do texto em desacordo com o tema proposto, não estiver de acordo com o texto dissertativo argumentativo, por exemplo, está lá construindo o texto e você não fez um texto dissertativo, você fez uma narração, você fez uma crônica, você fez uma fábula, enfim. Olho para o teu texto e não percebo lá uma redação, não percebo lá um texto dissertativo. Apresentar impropérios, desenhos ou quaisquer outras formas propositais de anulação. Aqui eu tenho, então, uma segunda proposta, que é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, essa aqui é a proposta lá de 2019. Então, a partir dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Apresentando, então, proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de um ponto de vista. Então, faça tudo isso, pessoal, antes de iniciar o teu texto, tá? Observe bem o tema. Se você conhece o tema, leia os textos uma vez, duas vezes. Correlacione quais são os pontos do texto que vão te ajudar a escrever o seu e o que você conhece sobre isso. Texto 1. No dia da primeira exibição pública do cinema, em 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem do teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo.
Era um instrumento científico para produzir movimento e só poderia servir para pesquisas, mesmo que o público no início se divertisse com ele. Seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante já quase um século. Texto 2, Edgar Morin, define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal. Porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Texto 3, da telona para as telinhas. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam as salas de cinema. O interesse por filmes tem destaque no consumo da TV. Entenda. Nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. 17% da população frequenta o cinema no total. 19% dos telespectadores dos filmes na TV vão ao cinema. 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Enfim, eu trouxe para vocês mais essa proposta do Enem para vocês ir se familiarizando aí como são apresentados os temas, como são apresentados os textos, como é que se constrói essa dinâmica, tá? Para vocês ir já se familiarizando e escrevendo, produzindo, para não chegar lá no momento e dizer, meu Deus, e agora? Qual é a proposta, tá? Texto 4. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado, quase 3.300 salas em 1975. Uma para cada 30 mil habitantes. 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver em cidades. A urbanização acelera a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre os outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou, até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º país na relação de habitantes por sala. Ocorreu de forma concentrada, foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Aqui mais um texto de apoio para vocês construir o texto de vocês. E agora eu vou trazer a vocês mais um videozinho aqui bem curtinho, mas que reorganiza aí qual é a proposta da redação, tá? Só um minutinho. Só um pouquinho que tem esses anúncios chato aqui. Ok. Estão conseguindo visualizar? Prof, eu acho que tem que mudar a tela de apresentação. Tá. Tá apresentando compartilhar slide. uma guia, né? Essa guia, né? Isso. Agora sim? Tá. Eu só vou passar aqui na frente que ele faz uma propaganda da... Antes de continuar, dá um joinha no canto. Descomplique em todas as suas redes sociais para não perder Você pode fechar o novidade. microfone. No card aqui em cima. Oi? Poderia fechar o microfone. Ah, agora... Pois é. É que agora eu não vou encontrar aqui, eu não sou muito boa nisso. Tá, eu vou ficar bem quietinha aqui, que não tem barulho, tá? Tem outros vídeos com Não, lives aqui pausa o lindonas para você microfone. continuar estudando. Ah, tá. Como que eu faço isso, então? Tenta usar o atalho do Ctrl D, professor. Tá, obrigada. Aprendendo, então. Ctrl V. Deixa eu só
Eu vou voltar aqui e devolvo lá novamente. Tudo bem. Então dá uma clicada lá. Sem mais enrolação, vamos partir para o próximo episódio. O Tá bom vilão agora, de muitos professor. vestibulares. A redação do Enem. O que fazer? O que não fazer? Professor, pelo amor de Deus, o que eu escrevo sem pagar mico? Calma, calma, respira. Primeiro de tudo, atenção! Não fuja do gênero dissertativo argumentativo. Respeite os direitos humanos. Argumentos do tipo bandido bom é bandido morto vão te garantir um 0 na prova. Vá além e ultrapasse o mínimo de 7 linhas. Sempre vale a pena escrever um pouco mais do que o mínimo proposto. E não esqueça, o título não é obrigatório, mas é bom colocar, né? Agora vamos partir pro abraço. Como fazer uma redação exemplar? Daquelas tão bonitas que dá vontade de chorar. O texto dissertativo argumentativo pode ser dividido em introdução, desenvolvimento, conclusão. Esses momentos ou divisões são o mesmo que começo, meio e fim. Para manter sua redação nos trinks, siga as dicas sobre o que fazer e o que não fazer. Voltando para nossa amiga introdução. O que fazer? Apresente sua tese. Explique a relevância da situação para a atualidade e relacione com o contexto histórico. De que lado você está? Contextualize o tema. Aqui não rola ficar em cima do muro. Você tem que dizer se é a favor ou contra. Então escolha o seu lado e defenda até o fim. Ótimo! E o que não fazer? Evite períodos muito longos, assim como a pluralidade de temas. Não adianta tentar, não vai dar para explicar o mundo inteiro em algumas linhas. Não fuja do tema que foi pedido. Beleza, agora vamos para o desenvolvimento. Essa é a hora que você vai dar ao leitor toda a sua argumentação, do jeito mais mastigado possível, para o cara comer ela com farinha. O que fazer? Explique as causas e consequências da situação. Construa argumentos sólidos, com dados, referências e lógica. Cada parágrafo do desenvolvimento deve trazer um tópico frasal, ou seja, a ideia mais importante a ser defendida naquele parágrafo. Além disso, você precisa dar exemplos concretos para ilustrar seus argumentos. Para desenvolvê-los, encha sua redação de porquês, motivos, causas e consequências. Rola usar o segundo argumento para se contrapor ao primeiro? Claro! É um método que se utiliza da dialética. Depois de apresentar 2 argumentos contrários, você utiliza um terceiro parágrafo para mostrar de que lado você está. O que não fazer? Corte o embromation. Se você ficar enchendo linguiça só para completar o número de linhas, vai acabar se enrolando. Cuidado com a incoerência. Não repita informações. Para finalizar, temos a conclusão. Como o próprio nome já diz, aqui você tem que concluir o texto, ratificando a sua tese, assim como solucionar os problemas levantados no desenvolvimento. Isso vai legitimar sua tese antes que ela termine. O nome disso é proposta de intervenção e vale muitos pontos, então não se esqueça dela. O que não dá para fazer aqui de jeito nenhum é acrescentar informações novas. Afinal, esse é o final da redação e você não vai ter linhas para explicar. Se poupe. Quanta dica amar, hein? Eu queria ter nascido numa época com Descomplica. Assim ia ser bem mais fácil de estudar pro Enem. Tem que compartilhar de novo, né? Só um minutinho. Ok? Gostaram do vídeo? Ele é bem esclarecedor, né? Traz aí uma organização aí da redação para que vocês, mais umas dicas também, né? Então, revejam, se possível, depois eu posto lá no grupo, revejam, né? Revejam, reconstruam, tirem as dúvidas de vocês. Para finalizar, eu trago a vocês aqui as 5 competências do Enem. Então, o que é que um professor avaliador vai fazer quando ele pegar o texto de vocês? Então, competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Primeira coisa, tá? Se você escreve corretamente, se o teu texto está dentro da modalidade formal da língua, enfim, escreve correto, dentro da formalidade, sem apresentar gírias e tudo mais, sem apresentar erros, né? Você olha assim, nossa, prof, mas o que isso quer dizer? Enfim, tem gente que não sabe escrever, né?
Então, é uma escrita legível, bem apresentável. Competência 2, compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Enfim, qual é a proposta da redação? Se situar dela e desenvolver, então, o teu texto dissertativo argumentativo em prosa dentro dessa estrutura, tá? Então, você compreendeu a proposta? Sim, compreendi a proposta, tá? Você fez um texto dissertativo, argumentativo, apresentou introdução, desenvolvimento e conclusão? Sim, ok, tá? Competência 3, selecionar, relacionar e organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentar em defesa de um ponto de vista. Então, qual é o teu ponto de vista, tá? Então, aqui na competência 3 tem aquela questão da unidade, tá? Então, se o teu texto todo apresenta uma unidade, você correlaciona, seleciona, interpreta e segue aqueles argumentos a partir da defesa do teu ponto de vista. E a competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, tá? Você consegue escrever adequadamente, você usou os conectivos adequadamente, conseguiu encadear as ideias, desenvolver corretamente o seu texto? E a competência 5, elaborar uma proposta de intervenção. Isso aqui é bem importante, pessoal. A competência 5 é a conclusão de vocês, tá? Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeita os direitos humanos. Então, isso é muito importante lá na conclusão. Até eu digo, os alunos, vocês não precisam apresentar uma solução, mas é obrigatório apresentar uma proposta de intervenção, tá? Então, pensem e trabalhem a respeito disso. Ok, seria isso. Alguma dúvida? Tudo bem, Luísa? Prof, Sim. de fato é melhor chegar no dia e fazer a redação primeiro e depois ir para as questões? Sim, Heloísa, eu fiz o Enem lá em 2001, já faz um tempo, tá? Então, eu vou te falar isso não só como professora, tá? Vou te falar também como quem já passou por esse processo. Naquele dia que você vai fazer o Enem, enfim, você vai estar com a cabeça, assim, a milhões, né? Toda preocupada com um monte de coisa, preocupados com várias situações, né? E a partir do momento que você vai, por exemplo, fazer lá questões de matemática, questões de biologia, e depois você vai pegar o teu texto, você já vai estar assim, né, toda preocupada. Então, primeira coisa, trabalha a redação. Tu está com o pensamento livre, você não viu o resto da prova ainda, não faça isso antes. É minha indicação, tá? Eu indico isso. Eu tirei, acho que 800 quando eu fiz o Enem. Eu gostava de escrever. Mas eu tive essa prática, Luísa. Tá? Eu até peço a vocês que façam isso também. É mais fácil, você está com o pensamento mais livre, mais aberto, não está preocupado, não está cansado. Vocês vão ver também, viu? Vocês viram que a prof de português está trabalhando com vocês, as questões de português, elas são muito extensas, tá? Extensas, cansativas, e das outras matérias também. Então, se você deixar a redação por último, aí você vai estar cansado e com certeza não vai ter aí o mesmo pique para desenvolver. Ok? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então, tudo bem, Letícia? Um abraço. Um abraço a todos vocês, então. Um bom final de semana. Então, treine aí a redação, que logo, logo chega o Enem, né? Que todos tenhamos aí um ótimo resultado. Um grande abraço.